2,15. Lê a Bíblia, durante a pregação eu volto a cantar. Diz assim: apanhai-nos, ali está, apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Diga comigo: Deus me faz identificar as rapozinhas da minha vinha. Amém. Senta um pouquinho, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração um hiato, um parêntese, na série que nós estávamos dando sequência dentro do campo da escatologia bíblica, para falar alguns dias sobre caçando as rapozinhas. Vou traduzir. Você já se flagrou triste sem saber por quê? Estou triste, bate uma tristeza, eu não sei realmente a causa, mas isso me desmotiva, me desanima. Você acorda de madrugada e perde o sono, sem ter nenhuma preocupação específica, mas você perde o foco, perde a alegria. A palavra que o Senhor traz ao meu coração é sobre ladrões da alegria. Quais são as rapozinhas que estão roubando a nossa vinha? O que está sugando a nossa energia? Tirando o nosso ânimo, nossa vontade. Nos dias de Salomão, as rapozinhas surgiam principalmente na primavera, e elas invadiam as vinhas e destruíam a plantação. Essa fala é da noiva, da sunamita, a esposa, dizendo: apanhai-me as rapozinhas, coisas pequenas que destroem a plantação. Você está bem, o casamento está bem, na empresa, está bem. Não estou falando que bem não é estar sem problemas, mas de repente você perde o ânimo, as coisas que estavam dando certo desandam, você não tem explicações, e aí você perde a vontade, perde o gozo, perde a paz, se atribula, porque as rapozinhas estão roubando a tua alegria. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu particularmente considero muito ridícula. Literalmente eu considero essa pergunta ridícula. E um dia um camarada me perguntou, lá vou eu jogar para você: você é feliz? Eu ia perguntar para ele, antes de responder, qual o seu conceito de felicidade? Quando eu fui perguntar, ele fez assim: não é feliz. Eu disse: como assim? Se você fosse feliz, você já teria dito: eu sou feliz. Eu disse: lamentável. Lamentável. Aí é que eu tive a oportunidade de perguntar para ele: qual é o seu conceito de felicidade? Porque no mundo ocidental, o conceito de felicidade é uma vida sem impasses, sem problemas, tudo caminhando na mais perfeita harmonia. O casamento feliz é quando você encontra um homem querubim, contanto que ele não caia do céu, porque se for querubim que caiu do céu, o negócio já fica complicado. Casamento feliz é quando você encontra uma mulher angelical,
Só que esta mulher angelical tem TPM. Aí o anjo tira a espada da bainha, irmão. Ontem, essa semana, eu almocei com um amigo e ele disse assim: pastor, minha esposa começou a treinar boxe. Eu falei com ele: você começou a treinar defesa? Porque o conceito de felicidade, conforme nós encontramos no Ocidente, não existe na Bíblia. O conceito de felicidade, conforme nós conhecemos no Ocidente, não existe na Bíblia. As definições que se deram ao termo felicidade não podem ser encontradas na palavra de Deus. Se a gente analisar direito, pelo conceito que se dá ao termo felicidade no mundo ocidental, os homens de Deus na Bíblia não foram felizes. Pelo conceito que o mundo ocidental tem de felicidade, os homens de Deus na Bíblia não foram felizes. Então, quando alguém pergunta: você é feliz? A primeira pergunta é: qual é o seu conceito de felicidade? Para começar, a Bíblia foca no conceito de alegria e não de felicidade. Porque a etimologia da palavra felicidade é preenchimento. E não existe qualquer possibilidade de preenchimento dentro dessa amplitude fora de Jesus. Só que no mundo, o cara fica feliz porque ele comeu o chocolate que ele gosta, porque comprou o carro dos seus sonhos, porque conseguiu o emprego que ele desejava, comprou a fazenda que ele sonhava. Só que tão logo ele descobre que o vizinho da fazenda é um camarada difícil de relacionamento, a felicidade foi embora, porque o preenchimento se revelou incompleto, mero recheio. Ele fica feliz porque encontrou a namorada que ele sonhava, casou com a mulher que ele, nunca imaginei. Aí ele descobre que essa mulher fica nervosa dentro de casa e se irrita. Acabou a felicidade. Então esse conceito é vago. A felicidade é, por via de regra, circunstancial. Enquanto que o conceito bíblico de alegria é supracircunstancial, ou seja, está acima das circunstâncias. Se tudo está difícil, louve a Deus. O indivíduo porque pensa-se que ser feliz é mais elevado do que ser alegre, mas o indivíduo que é feliz, quando tudo está difícil, ele se queixa, se lamenta, deprime, se angustia. O indivíduo que é alegre, quando tudo está difícil, apesar da dificuldade, ele se abate, ele chora, se preocupa, mas a sua alegria em Deus não pode ser abalada, não pode ser comprometida. E aí, por causa desse conceito, vou chamar de mundano, de felicidade, que está na satisfação das coisas, está no fato de ser atendido naquilo que deseja, nós acabamos amamentando no peito das divindades pagãs, em vez de nos alimentarmos na mesa do Deus da verdade. Vou traduzir. Aprendemos, e a rede social, a internet e os púlpitos estão cheios de homens e mulheres prometendo felicidade a partir da conquista das riquezas. Ganhe 1 milhão em 30 dias. Se eu ganhar 1 milhão em 30 dias eu serei feliz. Você vai ver que não é
que não é 1 milhão que vai te trazer essa paz que você... Tem um cântico que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Entende? Acabamos sentando na mesa da deusa da fortuna, dos cananeus. As divindades cananeias estão sendo invocadas nos altares a partir do momento que nós conceituamos que a bênção de Deus só está sobre nós quando a fortuna chega na nossa vida. Terminamos nos servindo da divindade do destino, dos mesopotâmios. Escreva seu destino. Você constrói o seu destino. E nos tornamos cativos, porque quando a nossa construção do destino não se dá da forma que a gente destinou, a gente se frustra, se angustia. Estamos nos tornando, na igreja, cristãos, servos das divindades egípcias, sírias, celtas, astecas e outras, cujo conceito de adoração parte do pilar do ter, do alcançar, do conseguir, do tornar-se senhor de si mesmo. Dentro desta perspectiva, nos tornamos amantes dos contos das 1001 noites. Não sei se você sabia, os contos das 1001 noites são a base de todo o conceito de romance que o mundo ocidental adotou. Paradoxalmente, ele é de origem oriental. Foi construído pelos árabes, pelos islâmicos. Os contos das 1001 noites são a base para as novelas mexicanas, brasileiras, para os filmes de romance. Nós acabamos confundindo o amor com romance, que são distintos. Tem gente que é romântico, mas não ama. E eu não estou dizendo que quem ama deve desaprender o romance, porque o romance floreia o amor, mas não confunda o amor com o romance. Nos contos das 1001 noites, nós ganhamos o conceito equivocado de felicidade. E é interessante que nas novelas, nas histórias românticas orientais, gregas e romanas, o final nunca era feliz. Basta lembrar de Shakespeare, Romeu e Julieta, e outros. Mas para nós, se essa alegria não for plena no trabalho, no casamento, na igreja, na relação com os filhos, com os amigos, se a igreja não me der o que eu quero, se o prefeito não fizer o que eu desejo, se o governador não atender aquilo que eu sonho, se o presidente não tiver o perfil que eu desenhei, então a vida é uma... E eu gostaria que você entendesse, eu vou repetir, todo e qualquer conceito de preenchimento, de felicidade, fora de Jesus, é fantasioso. Não há alegria sem Jesus. E a gente aprendeu a viver felicidade, eu vou chamar de momentos Polaroid. Quem é dessa geração que lembra da Polaroid? O sonho de qualquer pessoa da minha geração era uma Polaroid, irmão. Quem lembra desse negócio, levanta a mão que eu quero saber quantos anos você tem. A Polaroid era aquela máquina que te poupava de ter que viajar não sei quantos quilômetros. Quem mora em Feira não, mas quem morava em Mairi, em Vaza do Poço, como eu, tinha que pegar o carro e ir para Jacobina revelar uma foto. E esperava 15 dias para a revelação ficar pronta. Quer ver a raiva? Quando você ia buscar e chegou lá, a foto queimou. A Polaroid não. A Polaroid era uma caixa do tamanho dessa caixa, com exagero e tudo. Quando você fazia a foto já saía embaixo. Aquilo foi uma conquista, um show. Mas tem muita gente que vive de momentos Polaroid. Essa semana eu vi uma família fazendo foto, e a criancinha
na frente da câmera. Ela estava assim, sem querer fazer a foto e tal. Quando alguém disse, vamos fazer a foto, ela fez assim. As crianças já estão sendo treinadas para rirem sem rirem. Nós aprendemos que a foto só presta se a gente sair rindo. Meu irmão chegou para mim um dia desse, pastor, dou R$100 para o senhor sorrir. Eu disse, me dê um motivo que vale mais que R$100. Porque esse conceito diz que se você não saiu sorrindo na foto, é porque você está com raiva. É porque você não está feliz. Cá entre nós, não conta para ninguém. Está por ouvido, Elite? Já tive meio mundo de problema em casa, de reclamação. Vamos fazer uma foto? Vamos. Aí na foto, porque eu não saí sorrindo, quando eu chego em casa, Elite, você não riu. Não queria sair na foto. Mas gente, para eu provar que quero sair na foto, eu tenho que fazer assim. Momentos Polaroid. Entende? Porque o conceito do mundo de uma pessoa estar bem é quando ela está piadista, sorridente, eufórica. Eu já vi piadistas em depressão, palhaços de circo cometendo suicídio, porque o sorriso não é sinônimo de alegria. Eu já chorei de alegria e já ri com tristeza. Quem não? Levanta a mão. Entende? Eu já sorri de alegria, já chorei de alegria e já ri com tristeza. Porque nós precisamos identificar quais são os benefícios que a vida nos tem dado e quais são as raposinhas que roubam a nossa paz. Muitas vezes uma simples palavra que alguém soltou rouba a nossa alegria. Você fica ruminando aquela coisa e aquilo estraga teu dia. Eu comecei a fazer uma oração todas as vezes que alguém diz assim, pastor, tenho algo para te falar. Eu já digo assim, Senhor, blinda minha mente, me blinda com o sangue do Cordeiro, porque senão você fica estragado. É preciso tomar muito cuidado com o que eu vou chamar de felicidade fantasiosa. Eu não vou falar hoje sobre, a partir de semana que vem, eu vou trazer algumas raposinhas para você identificar na sua vida. Você vai caçar as raposinhas que estão roubando a sua energia. Você dorme a noite inteira e acorda cansado. Dorme a noite inteira e acorda cansado. Faz uma massagem e quando termina o corpo está todo dolorido. Sua casa não lhe dá a sensação de lar. Você é feliz na existência dos seus filhos, mas parece que algo não completa. Vamos descobrir as raposinhas e vamos varrer a casa. Diga comigo, eu vou limpar a minha vinha. Limpar a vinha. Por quê? Para que a plantação que já está em flor não seja comprometida. A maioria de nós que está aqui nesta noite vive na ilusão da felicidade fantasiosa. Você olha para o vizinho que comprou aquele carro novo e diz assim, por que Deus não me abençoa como abençoa esse cara? E olha que eu sou crente. Não é? Você olha para o casamento daquele outro e diz assim, que casamento perfeito. Sei porque eu casei com uma mulher tão... Olha para esse cara, para esse marido. Olha como é esbelto, olha o meu. Felicidade fantasiosa. Você acha que a casa linda do seu vizinho é o que define a paz dentro dela.
E a alegria não está relacionada a morar numa mansão ou num casebre. Existem ricos alegres e tristes, assim como pobres na mesma situação, porque o que determina a alegria que enche a nossa alma não é o nosso status econômico e social. É preciso descobrir quem está roubando tua paz, tua alegria. Vivemos num mundo no qual, se você tem, você vale. Se você não tem, você não é. O filho pródigo experimentou isso na prática. Enquanto tinha herança para gastar, tinha amigos para festejar. Tão logo a crise lhe encontrou, seus amigos foram os porcos. Aí eu vou fazer uma pergunta sem graça. Quem são os seus amigos? E vou fazer uma mais sem graça ainda. E se os porcos forem mais seus amigos do que os amigos que você tem? Essa foi agressiva, né? E se os porcos forem mais seus amigos do que os amigos que você tem? O filho pródigo teve que experimentar isso da forma mais amarga. Alguém vendeu para ele a ideia de que ele só seria feliz fora de casa, longe do pai, longe do irmão. Ele precisava ser livre para fazer aquilo que ele queria fazer, viver as aventuras que ele queria viver, sem leis, sem regras, sem ninguém lhe pegar no pé, transformar bens em consumo, porque a alegria está na marca da roupa, na marca do sapato, no modelo do carro, em estar na moda. Pintar o cabelo de azul, de rosa, de verde, é isto que me torna feliz. Aí você descobre que a tinta sai com o tempo. Ou seja, fica essa felicidade circunstancial. E eu não estou dizendo para você não pintar seu cabelo, eu só estou dizendo para que você não coloque na tinta a missão de te tornar pleno, porque ela vai falhar. Tem muita gente sendo coadjuvante da trilogia de Tom Cruise em Missão Impossível, entregando à mulher a missão de lhe fazer feliz, entregando ao marido a missão de lhe fazer feliz, ao trabalho a missão de lhe fazer feliz. Quando a mulher falha nessa missão impossível, quando o marido falha nessa missão impossível, quando o patrão falha nessa missão impossível, quando o presidente, o governador, o prefeito falha nessa missão impossível, aí você diz que o país é uma miséria, que a vida não presta, que o casamento é um lixo, que os filhos não valem nada, quando na verdade tudo isso se diz respeito a você e não aos outros. Tem alguém na casa? Diga comigo: alegrai-vos no Senhor. Buscar alegria naquilo que o outro vai fazer por mim, fora de Jesus, é receita de frustração, de sofrimento. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar nesses dias a identificar raposinhas em casa, e nós vamos caçá-las e vamos mandar embora. Perguntaram para o Ike Batista, quando ele era dono de uma fortuna de 100 bilhões, por que você quer ser o homem mais rico do mundo? E ele respondeu: para obter respeito. Quando você coloca
a base da sua vida, na necessidade de o outro te tornar, você será servo do outro a vida inteira. Só serei feliz se. Serei feliz quando? Quando na verdade aquele que de fato é feliz, aquele que de fato é alegre em Deus, diz assim: sou feliz apesar de. Olha o hino. Se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nele está a fonte. Aleluia. Então eu te pergunto: o que te colocaram como meta para a felicidade? O que te deram como regras para ser feliz? Como anda o teu nível de alegria? E aquela tristeza inexplicável que você trouxe hoje, ou que você teve hoje. Ontem você estava bem e hoje você amanheceu melancólico, acabrunhado. Passou o dia com uma ranhura na alma que você não conseguiu identificar. E os mais santos vão dizer assim: isso é o Espírito Santo acusando de pecado escondido. Quando muitas vezes você está desatento às raposinhas, às coisas pequenas da vida que te atrapalham, coisas pequenas que te sugam. Salomão diz que uma mosca é capaz de estragar todo um frasco de perfume. Jesus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Como eu estou sempre infeliz, então nada me satisfaz. E o pior, essa fome não acaba, não passa, porque nada preenche. Dentro do império da felicidade, paz não é felicidade. Sossego não é felicidade. Felicidade é a euforia do desafio, é a adrenalina do proibido. Felicidade, dentro desse conceito, é o prazer da conquista. Tranquilidade não se traduz por paz. E o pior, se você não fizer o jogo desta felicidade, se você não cantar a cantiga dessa felicidade, você vai ser atropelado pelos felizes, que acham que você não é feliz. Aí vem a Bíblia e diz para nós
E ninguém me leve a mal, ninguém me venha com filosofia argumentar, porque se formos argumentar filosoficamente, a gente senta. Na Bíblia Sagrada, melhor do que ser feliz é ser alegre. Por quê? Porque felicidade é terrena, alegria é celeste. Felicidade é humana, alegria é divina. Felicidade é circunstancial, alegria é supracircunstancial. Não depende das circunstâncias, porque vem de Deus. A palavra grega chara traz o conceito de regozijo, traz o conceito de uma operação do Espírito Santo dentro de mim. Deixa eu te falar, a fonte da nossa alegria é Cristo. João 16:20, Jesus diz assim: a mulher grávida sente tristeza quando é chegada a hora do parto. Jesus fala da angústia que uma grávida sente quando começam as contrações. Aí Jesus diz: mas quando nasce a criança, ela se alegra, porque vê que veio um filho ao mundo. Assim também sois vós. Hoje, na verdade, tendes tristezas. Tendes tristezas. Quem não tem tristeza em nenhum momento, levanta a mão. Preciso passar um dia contigo. Hoje, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez eu vos verei, e vós vos alegrareis. E vós vos alegrareis. Eu vou repetir até você entender. E vós vos alegrareis. E olha a garantia de Jesus: e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Paulo diz aos Romanos no capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não consiste em comer e em beber, mas na alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Então, a fonte da nossa alegria é Cristo. E essa fonte de alegria é tão plena, que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3, versículo 2, que nós nos alegramos até na tribulação. A luta está acontecendo, e você está alegre em Deus. Biblicamente, a alegria produz paciência, porque quando você está alegre, Colossenses 1:11, você consegue lidar com as demandas, com a morosidade das soluções da vida. Você não entende que o mundo está a teu serviço. Romanos 12:8, Paulo diz que a alegria coopera com a misericórdia, opera para o dom da misericórdia, gera em nós superação sobre as tristezas geradas pela tentação. Então o que nós precisamos é entender que a nossa alegria vem de Deus. Vou repetir: a nossa alegria vem de Deus. Agora presta atenção, Satanás vai tentar roubar, e ele vai colocar raposinhas na vinha. A questão é identificar essas raposinhas. Talvez eu te provoque. Ao longo dessas ministrações, você vai perceber que tem pequenas coisas na sua vida que você vai ter que se livrar, porque são raposinhas. Gente, não conta para ninguém, por favor. O que eu vou falar agora não conta para ninguém, é segredo. Eu tenho 49 anos. Não conta para ninguém. Cheguei na fase que tudo aquilo que tira a minha paz, eu não quero.
tirou minha paz, perturbou meu sono, atrapalhou meu sossego. Tchau. Deus abençoe. Sem raiva, sem mágoa. Sem mágoa. Entende? Então é preciso ir identificando as coisas que bagunçam. Um ratinho é até bonitinho, mas na cozinha faz um estrago. Que tal amanhecer o dia e perceber que o pão foi roído pelo rato? Você come o pão? Levanta a mão. Você está no restaurante e pede o prato dos seus sonhos. Quando o prato dos seus sonhos chega, sabe aquela lasanha suculenta, que quando você vai comer vai sujar a camisa? Essa é a lasanha gostosa. Vai sujar a roupa. Aí quando você passa o garfo, você percebe um fio de cabelo esticando dentro. Mas é só um fio de cabelo. Qual é o problema? Qual é o problema, gente? Que atrapalha? São as raposinhas que precisam ser removidas da sua vida. É apenas um fio de cabelo, parece nada, mas compromete seu apetite. É o suco de manga geladinho que caiu uma mosca. Vai atrapalhar. Tem coisas pequenas da sua vida sugando a sua alegria, sugando o seu prazer. Tem coisas que Deus é quem tira da nossa vida, mas tem coisas que somos nós quem precisamos remover, porque suga a nossa alegria de viver, compromete a nossa paz de espírito. Diga comigo: eu vou caçar as raposinhas. E aí eu vou concluir o raciocínio desta noite falando mais duas coisas. Obstáculos à nossa alegria. Desânimo e dúvidas bloqueiam a nossa alegria. Quando você perde a motivação, a sua alegria fica comprometida. Tudo aquilo que nos afasta, que impede o nosso relacionamento com Deus, compromete a nossa alegria. Porque se a fonte da alegria é Deus, e o seu relacionamento com Ele estiver comprometido, inevitavelmente você vai ter dificuldade. Sim ou não? Por isso é preciso identificar. Eu lembro de uma certa feita, já faz um certo tempo, que na minha casa a água estava voltando para a pia, não ia embora, e o encanador veio e não conseguiu identificar, e abriu a caixa de gordura e não encontrou nada, não tem justificativa. E eu não sei se na época não tinha o mecanismo de enfiar aquele troço na tubulação para desentupir. Eu sei que ele quebrou o corredor, e chegou lá e descobriu um sapo que encontrou moradia confortável dentro do cano, e estava feliz da vida lá, mas estava comprometendo a minha pia. Então muitas vezes coisas que estão confortavelmente arrumadinhas dentro da sua casa estão fazendo a água voltar para a pia, ainda que precise quebrar o piso para tirar o sapo. É melhor você fazer, para que a sua paz não seja comprometida e a sua alegria seja preservada. Só quem pode diga amém. Eu vou terminar te dizendo a fonte da tua alegria, e a gente ora. Aí terça-feira, se Jesus não tiver voltado,
você vai fazer igual a Sansão, vai caçar raposa. Só que Sansão pegou as raposas e soltou na seara do inimigo. Eu quero que você tire a raposinha de dentro de casa, tire a raposinha da sua vida. Está comprometendo sua relação com os seus filhos, com a sua casa, com os seus negócios, com o seu dinheiro. Tudo na sua vida está perfeito, mas você está infeliz. E a culpa? A culpa é da minha mulher, pastor. A culpa é do meu marido. A culpa é de meu filho que é desobediente. A culpa é de meu patrão. Não, o assunto aqui se diz respeito a você, não aos outros. Mas a fonte da nossa alegria primeiro é a salvação. Você foi salvo por Jesus. Eu vou repetir, você foi salvo por Jesus. O salmista diz no Salmo 51: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O fato de saber que a vida eterna nos espera deve ser fato suficiente. Isaías 35:10 diz que o Senhor veste os seus com vestes de alegria. Vou fazer uma pergunta, só responda se você se sentir à vontade. Quantos aqui têm certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão, só quem tem. Porque uma pesquisa revelou que 56% dos chamados cristãos não têm certeza de salvação. Tem esperança, não certeza. E é diferente. Como é que eu posso ter certeza de salvação, pastor, se eu sou homem e pecador? Porque a salvação não está fundamentada no que eu sou, está fundamentada naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, dando a sua vida por mim. E no momento que eu, pela fé, reconheci seu sacrifício e entreguei a Ele a minha vida, o Espírito Santo opera dentro de mim essa salvação que me conduz para a vida eterna. Segunda fonte da alegria, os atos poderosos de Deus na terra. Ele está sempre revelando a sua presença, Ele está sempre revelando a sua grandeza, Ele está sempre manifestando o seu controle sobre todas as coisas. O salmista diz no Salmo 36, versículo 4, que o Senhor só faz maravilhas. No livro de Jó está escrito que só o Senhor faz maravilhas. Os milagres que Deus opera, os livramentos que o Senhor concede. A Bíblia diz em Atos 2:12, versículo 14, Pedro estava preso. Herodes disse que mataria Pedro depois da Páscoa, já tinha matado a Tiago. A igreja se reúne para orar pela vida de Pedro, o apóstolo. O anjo vai lá na prisão e solta Pedro. Pedro, sabendo que a igreja estava reunida para orar, foi direto para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida e orava. Aí Pedro bate na porta, veio uma menina chamada Rode. Quando Rode olhou pela fresta da porta e viu a Pedro, a Bíblia diz que ela ficou com tanta alegria, que em vez de abrir a porta, ela voltou correndo para gritar para o povo que Pedro estava na porta. Às vezes Deus faz coisas tão surpreendentes na tua vida, que você nem lembra de abrir a porta para Pedro entrar, você quer comunicar. Levanta assim a tua mão. Deus vai fazer algo surpreendente para te alegrar. Presta atenção, Deus vai fazer algo surpreendente para te alegrar, para alegrar o teu coração,
porque Deus se alegra no cântico de glorificação que você emite. Então Deus vai te alegrar. Ele vai te alegrar. A fonte da nossa alegria é a presença do Espírito Santo em nós. Salmo 16:11, o salmista diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. O salmista diz no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quanta gente que perdeu a alegria de congregar com os santos para celebrar. Entrou num estágio de isolamento. Mas o Espírito Santo em nós gera alegria indizível, impronunciável, indecifrável, incontestável. Tudo está difícil, mas o teu coração está alegre no Senhor. Outra fonte de alegria, a presença de Deus. Você sente a presença de Deus em sua vida? Mãe, pai, olha para cá, para o meu lado direito. Você sente alegria em Deus? Você sente a presença de Deus? Lucas 24:41 diz: quando os discípulos que foram para Emaús perceberam que quem estava conversando com eles era Jesus, eles foram tomados de alegria. Irmão, você já parou para analisar que às vezes Jesus pode conversar com você e você está tão entretido com as coisas que você não o percebe? Quantas vezes o Senhor te visitou e você não percebeu? Quantos livramentos o Senhor te deu e você não percebeu? Porque nós estamos tão envolvidos no conceito mundano de felicidade, de contentamento, que a gente não percebe quando Deus está operando em nosso favor. E nós estamos tão atrelados às coisas grandes que não percebemos quando o ladrão da alegria é algo pequeno, que está sugando a paz. A bênção de Deus sobre a tua vida é fonte de alegria. Vou repetir: a bênção de Deus sobre a tua vida é fonte de alegria. Quem tem a bênção de Deus, levanta assim a mão e diga comigo: o Senhor me abençoou. Agora estende a mão para o seu vizinho e diz para ele assim: com a bênção com a qual Deus me abençoou, eu te abençoo. Eu, você, nós somos pessoas abençoadas, e esta bênção de Deus deve nos manter felizes, alegres, regozijados. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não tira a paz, e não acrescenta dores. Então não deixa ninguém roubar a tua alegria. Fica de pé, por favor. Pastor, quais são os sinais de que eu sou alegre? Essa alegria que o senhor acabou de falar, essa alegria bíblica, que é mais plena, é mais substancial do que esse conceito mundano de felicidade. Rosto radiante. A Bíblia diz que o coração alegre
Provérbios 15, 18. Aformoseia o rosto. As pessoas estão se maquiando, fazendo tratamentos estéticos, os mais variados, no intuito de rejuvenescerem, esconderem as sombras da alma. Faça tudo que você puder e for coerente, mas não para esconder as sombras da alma, porque é um coração alegre que aformoseia o rosto, e não um rosto aformoseado que alegra o coração. Entende? Seu rosto precisa ter leveza. Faça um exercício com você mesmo. Levante a cabeça. Comece a fazer uns treinamentos só seus na frente do espelho. Veja como o seu semblante está decaído. Você vai caçar raposinhas, e você vai retirar raposinhas da sua vida. Mas já levante o rosto, levante a cabeça, mude algumas coisas na sua vida. Vou provocar. Mude algumas coisas na sua vida. Se for necessário, muda o corte do cabelo. Estabeleça uma nova fase. Mude o perfume. Estabeleça uma nova fase. Estabeleça que se fecha um ciclo e se abre outro. E pequenos marcos estabelecem esses piquetes de sinalização. Alegre o seu coração. Jesus, eu posso falar isso? Para de ouvir mantra religioso, mantra evangélico, com nome de adoração em casa. Tem música que te coloca num estado de melancolia, de tristeza, que você começa a chorar por nada, se entristecer por nada, como se fosse quebrantamento, e na verdade é depressão. Ouve aquilo que te alegra. Louvor que te entristece, irmão, só se estiver te entristecendo por causa de um pecado, se for a tristeza para arrependimento. Caso contrário, viajo ouvindo louvores, dirijo ouvindo louvores, oro ouvindo louvores, e de vez em quando entra uns que eu interrompo. Não, vai adoecer outro, porque parece que o camarada está carregado de angústia e quer despejar a angústia dele no meu colo. Não, irmão, vai para a presença de Deus. Eu gosto dessa letra. Vou deixar na cruz tudo que passou. Então, se livre das raposinhas. Seu rosto precisa resplandecer. Outro sinal de alegria na tua vida: cântico de alegria. Já aconteceu de você amanhecer involuntariamente cantando? Fica o tempo inteiro aquela letra, e aí você não sabe a música toda e fica só a frase repetindo. Você já parou para analisar que isso é o Espírito Santo ministrando ao teu coração? Que isto é o Espírito Santo trazendo uma ministração íntima para a tua alma. Isso é extraordinário. Quando isso acontecer, pare, analise o que a letra está dizendo. Deus está falando com você numa melodia de alegria. Ontem eu vim de Salvador, do aeroporto até Feira de Santana, cantando: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim?
terceiro sinal de que você está alegre, força divina. Pode cantar. A alegria te fortalece. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Isaías 40:28 diz: Ele dá força ao cansado, restaura as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças como águia. Subirão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga comigo: Senhor, renova as minhas forças. Estende a sua mão em direção à pessoa que está do seu lado e ora por ele agora. E nós vamos cantar, não sei qual louvor, mas nós vamos cantar. E você vai declarar a vitória. Você vai, ministre agora: Senhor, renova as forças do meu irmão, renova as forças do meu irmão, renova as forças da minha irmã, renova as forças do meu marido. Ora por ele, ora pelo teu marido, ora pela tua esposa, ora pelos teus filhos. Ora por aquele amigo que você viu que está abatido, decaído o semblante. Aleluia! Que as suas forças sejam renovadas. Seja cheio do renovo de Deus agora. Awake before the sunrise finds the room. Shadows rest like petals in the bloom. Silence sits beside me like a friend, telling me the storm has reached its end. I breathe in soft and let the colors start. A palette born from pieces of my heart. I'm painting the quiet with golden lines, turning all the echoes into lullabies. Every broken moment fades to light as I draw my courage back to life tonight. Pages soaked with memories of rain, I fold them into wings to ease the pain. Kalimba notes are dancing through my chest, teaching all my worries how to rest. The gentle hum becomes my saving grace. A trembling hope takes its rightful place. I'm painting the quiet with golden lines, turning
letting every heartbeat redefine. When the world is heavy, I will rise, sketching all my fears into the skies tonight.